Quilo por quilo, músculo por músculo, os bugbears são mais fortes, sorrateiros e muito mais imprevisíveis do que seus outros primos goblinoides. Eles são combatentes brutais que entram em cena para atacar rápido, causar estragos terríveis e então desaparecer com a mesma agilidade. Se pudessem se unir sob uma única bandeira ou demonstrar a disciplina militar dos hobgoblins, eles seriam capazes de sacudir as bases do mundo civilizado. Felizmente, para humanos, elfos, anões, halflings e as demais raças pacíficas, os bugbears são tão rebeldes quanto violentos, movidos por impulsos caóticos e ganância consumista que os impedem de desenvolver uma estrutura social mais avançada. Bugbears são adversários astutos, criaturas que raramente lutam até a morte, preferindo fugir de uma batalha perdida para alimentar sua vingança por mais um dia. Os aventureiros acreditam que podem simplesmente entrar em uma horda de bugbears e matá-los por meio de um combate glorioso, sofrerão um rude choque de realidade e certamente serão vítimas das inúmeras armadilhas e emboscadas que eles usam em seu próprio estilo de guerra. Mesmo quando aparentemente os aventureiros ganham o dia, sempre há uma chance de uma dessas criaturas malignas ter escapado e levar outros de sua espécie a se vingarem posteriormente. Mais altos do que todos os goblinoides e humanoides médios, os bugbears são uma figura imponente à luz do dia. Quando vislumbrados correndo pelas sombras, seus músculos salientes e estruturas imponentes são suficientes para dar a qualquer aventureiro um momento de hesitação. No calor da batalha, encharcados no sangue de seus inimigos e na espuma de sua própria fúria, estes maníacos que empunham ferozmente a estrela da manhã são tão intimidadores que podem convencer até os mais imprudentes de que hoje não é um bom dia para morrer. Em outras palavras, convencê-los a fugir. Das pontas de suas orelhas até os pés semelhantes a ursos, os bugbears têm manchas grossas de pelo espesso que variam em cor do marrom escuro ao vermelho tijolo. Sob esse pelo, eles têm uma pele grossa que, quando não manchada de sangue ou pintada com tintas de camuflagem, varia de tonalidade entre o amarelo claro e o acastanhado. Os machos são dotados de uma musculatura mais definida do que as fêmeas, que tendem à obesidade. O corpo feminino e os pelos faciais são mais finos e menos proeminentes do que os dos machos, dando à fêmea madura uma aparência surpreendentemente robusta. Ambos os sexos atingem a maturidade por volta da primeira década, mas as crianças bugbear já são robustas e começam a vida com a mesma pele dura característica de seus pais. No primeiro ano de vida, o pelo brota pelo corpo, e no quinto ano, as crianças já são réplicas em miniatura dos adultos. As fêmeas jovens não desenvolvem as camadas de gordura para alimentar seus anos de reprodução até atingirem a maturidade, tornando difícil para as raças civilizadas fazer distinção de gênero. Uma das características mais distintas dos bugbears são seus narizes, razão principal para serem chamados popularmente deste modo. Como o de um urso, o nariz de um bugbear é largo e um pouco flexível, permitindo que a criatura detecte uma grande variedade de cheiros com muita precisão. Juntamente com sua excelente visão no escuro, esse olfato os permite transitar em seus covis subterrâneos e detectar intrusos com facilidade. Embora os bugbears tenham garras nas mãos e nos pés, elas não são frequentemente usadas em combate, pois a raça aprendeu há muitas gerações as vantagens do uso de armas de metal. Ainda assim, seu armamento natural é muitas vezes um motivo de orgulho para eles, e não é incomum vê-los pintar suas garras com pigmentos sangrentos ou esculpi-las com glifos grosseiros. Bugbears têm apetites assustadores e estão quase sempre com fome. Carne de qualquer tipo é a refeição preferida dessas criaturas, que podem comer de 2 a 4 quilos de uma única vez. Eles queimam a carne em uma chama aberta, quando disponível, é claro, mas não tem nenhum problema em digerir carne crua arrancada de uma vítima gritando de dor, se necessário. Quando em movimento, eles às vezes levam alguns escravos para evitar a necessidade de carregar sua própria comida. Quando os escravos se cansam ou diminuem o ritmo com muita frequência,
são prontamente colocados no espeto, se unindo ao resto do suprimento. Por causa de suas necessidades alimentares extremas, os bugbears só se instalam em áreas com abundância de animais e humanoides para caçar. Se não conseguem encontrar um habitat adequado, eles adotam um estilo de vida seminômade, parando em uma área apenas enquanto durar a comida, depois seguindo em frente. Isso pode ter consequências desastrosas em áreas da natureza já ameaçadas pelo desequilíbrio ecológico, e previsivelmente os bugbears criam feudos com os patrulheiros, druidas e demais protetores da natureza. Essa inimizade mútua os leva a rastrear esses oponentes intencionalmente. Quando em apuros, os bugbears podem realmente comer frutas ou vegetais, mas isso normalmente provoca um desconforto digestivo e reduz suas reservas de energia corpórea. Quando privados de uma dieta constante de carne vermelha por mais de 5 dias, se tornam ainda mais mal-humorados e ferozes. Nesse estado, eles atacam qualquer criatura viva que encontrarem na tentativa de encher seus estômagos. Quando estão com fome, até as fêmeas e os filhotes atacam em frenesi. Em preparação para a gravidez, as fêmeas começam a se empanturrar de carne fresca com alto teor de gordura. Ao carregar uma criança, uma mãe dobra sua ingestão de alimentos para aumentar as reservas de gordura que são queimadas enquanto amamentam um filhote. Bugbears dão à luz a um filhote singular e casos de gêmeos são muito raros e considerados um sinal de prosperidade. Se a comida estiver escassa, as fêmeas se encontrarão incapazes de suprir seus filhotes, o que força o grupo a se mudar para um terreno de caça mais fértil ou enfrentar a extinção. As mães amamentam seus filhotes nas primeiras semanas após o parto, e o apetite voraz do filhote por leite reduz rapidamente o teor de gordura de seus corpos. No terceiro mês, os filhotes ganham seu primeiro conjunto de dentes e começam a comer qualquer carne que possam pegar. Mas no primeiro ano, os filhotes já são crianças ativas que competem ferozmente por comida. Amadurecendo aos 10, eles se juntam aos adultos da comunidade para começar a caçar. Filhotes que são incapazes de caçar por qualquer motivo aos 11 anos de idade, muitas vezes se tornam vítimas de acidentes, que terminam com sua própria carne assando na fogueira. Embora seja possível para um bugbear sobreviver até os 40 anos, seu estilo de vida violento e confrontos frequentes com outras raças fazem com que a maioria dos machos seja abatido antes dos 25 anos. As fêmeas, sendo as mais sedentárias e menos combativas da espécie, muitas vezes vivem até os 30 anos, mas complicações no parto e doenças são uma causa comum de morte entre elas. As principais motivações para a maioria dos bugbears são a fome e a ganância. Como observado anteriormente, bugbears têm apetites vorazes que os levam a atos de violência em nome da necessidade fisiológica. Eles também são vítimas de uma ganância cultural que os motiva a atacar alvos apenas para adquirir mais pilhagem. Itens brilhantes e valiosos são cobiçados pelos bugbears com a mesma intensidade que a carne vermelha fresca, e não é incomum vê-los saqueando um pacote de moedas com a mesma determinação. Mesmo as caravanas bem defendidas temem seus ataques, pois uma vez que um bugbear avista um alvo rico, ele não cederá em seus ataques até que o mesmo tenha sido conquistado. Bugbears temem sua própria fraqueza acima de tudo, ou pelo menos a aparência de tal fraqueza. Esse medo pode levar os jovens a atos de abandono imprudente e os adultos a cometer atrocidades cruéis como forma de exibir seu próprio poder e influência. Quando na companhia de sua tribo, um bugbear sempre está inseguro e com muito medo de parecer fraco diante dos demais. Os cães e sacerdotes são imunes a esse medo, pois são considerados os mais fortes entre a raça e não têm mais nada a provar. Tais impulsos condicionam os bugbears à sua natureza caótica, estando constantemente à mercê de seus instintos mais básicos. Se pudessem suprimir esses traços, é provável que se tornariam uma força assustadora do mal, ao invés de bolsões dispersos, nutridos da violência selvagem típica de sua existência. Bugbears são capazes de sobreviver na maioria dos ambientes e sentem-se em casa, seja no deserto ou escondidos nas cidades de raças mais civilizadas.
O único fator importante para a raça é que tenha um suprimento constante de comida e um covil subterrâneo para chamar de seu. Eles são conhecidos ocasionalmente por se esconderem em casas ou outros edifícios, mas se sentem muito mais confortáveis sob a terra. Na natureza, os bugbears procuram ambientes indomáveis com grandes populações de fauna nativa, que não são protegidas por druidas ou patrulheiros itinerantes. Tão importante quanto a disponibilidade de alimentos é a proximidade de uma fonte de saque, pois eles não conseguem ficar tranquilos a menos que haja a possibilidade de saquear em um futuro próximo. Os bugbears se deliciam com trechos isolados e de estrada mal defendida que servem de rota para caravanas, que transitam entre as cidades. Na natureza, eles movem seu covil quantas vezes forem necessárias para ficarem à frente de seus inimigos e manter seus estômagos cheios. Tribos inteligentes têm um fluxo constante de batedores saindo para encontrar o próximo local adequado para um covil, e quando bugbears solitários são encontrados, eles geralmente estão em tal missão. Quando chega a hora de se mover, eles juntam o máximo dos saques que podem carregar e marcham para o próximo local escolhido pelos batedores. Durante essas jornadas itinerantes, os bugbears são excepcionalmente perigosos e propensos a atacar qualquer coisa que se aproxime. Goblins às vezes seguem tribos de bugbears a uma distância segura e se instalam perto deles para atacar e arrebatar qualquer pilhagem deixada para trás quando os primos de elite seguirem em frente. Os goblins devem se mover rapidamente, no entanto, já que os bugbears também são conhecidos por retornar para limpar os espólios que ficaram para trás. Cavernas próximas às cidades são um local favorito para bugbears, assim como os sistemas de esgoto antigos e não utilizados, comuns em cidades maiores. Esses covis fornecem uma fonte constante de comida e amplas oportunidades para roubo, mas o perigo de descoberta e extermínio subsequente é muito maior do que para um covil selvagem. Ao se abrigar no campo, os bugbears tentarão estabelecer meios secretos de andar no assentamento. Túneis curtos são um meio favorito para passar por baixo dos muros de uma cidade, e sua enorme força permite que consigam construir essas passagens com facilidade. Cidades que não se incomodam com muros não são um desafio para eles, que usam sua discrição natural para passarem despercebidos entre os moradores. Quando uma cidade afunda seus muros o suficiente para evitar um simples túnel, os bugbears protegem seus narizes sensíveis e nadam pelas saídas de esgoto para obter acesso aos seus alvos. Os mais astutos não se incomodam com trivialidades, preferindo mover seu covil abaixo da própria cidade. Isso funciona melhor em cidades com um sistema de esgoto extenso e permanente, nas seções abandonadas das quais os bugbears estão mais do que satisfeitos para fazer um covil. A partir desses buracos subterrâneos, eles se aventuram para caçar e roubar, criando tocas bem alimentadas e prósperas que crescem perigosamente em poucos anos. Felizmente para os cidadãos das cidades em que vivem, os bugbears geralmente não conseguem esconder sua localização por muito tempo e se tornam o alvo da guarda local ou de aventureiros contratados. A raça se esconde em qualquer local razoavelmente seguro, mas preferem casas subterrâneas. Complexos de cavernas são seus esconderijos naturais favoritos, enquanto ruínas subterrâneas e esgotos abandonados também são comumente usados. Um clã bugbear irá residir acima do solo apenas nas circunstâncias mais extremas, e geralmente se mudará o mais rápido possível. No que diz respeito a número de integrantes, eles são mais frequentemente vistos em duplas ou quartetos, que são membros de um bando maior. Estes pequenos grupos estão procurando por comida, saque ou ambos, e têm pouco interesse em conversas ou negociações. Bugbears sempre atacam se as probabilidades estiverem a seu favor. Quando em menor número, no entanto, eles evitam um contato, preferindo observar qualquer pessoa em seu território a uma distância cuidadosa. As maiores comunidades bugbear são compostas por até 20 machos, 30 fêmeas, e um número de crianças próximo ao total de adultos. Enquanto fêmeas e crianças lutam se forem encurraladas, elas nunca estão na vanguarda de um combate, geralmente sendo as primeiras a usar os túneis de fuga quando seu covil é invadido. A fome constante e a ganância enlouquecedora experimentada pelos bugbears desde os primeiros anos
os levam a fazer buscas frequentes por carne fresca e itens valiosos e brilhantes. Os machos jovens saem do covil com frequência, patrulhando o território do grupo à noite. Esses grupos estão sempre querendo uma briga, embora às vezes seja possível apaziguá-los ao custo de tudo o que as vítimas estejam carregando. Os aventureiros são considerados alvos perigosos, mas valiosos pelos bugbears, que podem planejar emboscadas cuidadosas na espera da chance para matar inimigos e saquear os corpos. Quando encontrados por aventureiros em situação de desvantagem, eles ficam mais do que felizes em negociar uma passagem segura, fazendo o possível para parecerem inofensivos e oprimidos. Se uma luta irromper, essas unidades familiares tentam fugir da situação e os sobreviventes se lembrarão de seus inimigos por muito tempo. Embora nem todo grupo de bugbear tenha um covil por perto, é prudente que o viajante não conte com a sorte e evite que um deles que esteja ferido e fugiu reúna reforços. Isso pressupõe, é claro, situações onde os bugbears são vistos. Muitas vezes, essas criaturas astutas simplesmente emboscam seus alvos, terminando a luta rápida e implacavelmente. Ao contrário dos grupos de averiguação e rastreamento, o restante do covil de bugbears se move apenas quando esgota o suprimento local de alimentos ou é expulso por forças inimigas. E juntos e organizados, eles são obviamente muito mais perigosos. O núcleo de 10 a 20 machos maduros consiste em combatentes capazes de lutar sob o comando de um clã. Um covil bem-sucedido terá uma ou mais fêmeas adultas para cada macho. Isso se deve, em grande parte, ao fato de fêmeas terem uma vida muito mais difícil do que os machos, e as bugbears grávidas terem uma alta taxa de mortalidade quando o covil é invadido. Curiosamente, não há verdadeiras unidades familiares dentro de um covil, e as crianças não têm ideia de quem são seus pais. Após o nascimento, elas são cuidadas por qualquer fêmea que esteja mais próxima no momento, e são disciplinadas por qualquer macho grande o suficiente para fazer o trabalho. Por natureza, os bugbears são incapazes de formar qualquer vínculo real com outras criaturas, mesmo aquelas de sua própria raça. Sua lealdade é baseada na necessidade de sobrevivência, e o covil como um todo é a única família que um bugbear precisa. Cães têm o cuidado de ficar de olho nos outros machos do covil para proteger sua própria posição. Quando cerca de 2 dúzias de machos estão em um local, as batalhas pelo domínio podem destruir o equilíbrio da comunidade, e um cã inteligente usará os rivais problemáticos como desculpa em caso de alguma derrota ou invasão ocorrida. O cã enviará um pequeno número de machos e fêmeas para o mundo externo sob a liderança de seu pior rival, encarregando-o de criar seu próprio covil. Espera-se que os colonos viajem para longe do território original e a falha em fazê-lo desencadeie um conflito mortal entre os colonos e sua antiga família. Embora os bugbears escolham qualquer área razoavelmente segura como um covil básico, eles inevitavelmente começam a modificá-la assim que fixam residência. A primeira tarefa é escavar extensos túneis de fuga, um processo realizado como uma questão de sobrevivência. Os covis estabelecidos têm vários desses túneis que levam para longe, dificultando o cerco a essas criaturas. Os túneis de fuga são complementados com corredores adicionais construídos para tomar passagens entre as salas. E isso dá aos bugbears grande mobilidade e torna a navegação dos invasores confusa. Pequenos túneis, largos o suficiente para um bugbear rastejar, atravessam sob as passagens principais, permitindo que eles circulem em torno dos intrusos. As armadilhas constituem outro elemento crucial da defesa e bugbears fazem bom uso da tecnologia primitiva disponível a eles. Os túneis de fuga são equipados com armadilhas de desmoronamento, ativadas após a fuga, e muitas passagens possuem poços para prender os incautos. A área da superfície do covil também pode conter armadilhas, mas essas defesas são encontradas apenas em áreas isoladas, onde outros humanoides são os principais inimigos. Armadilhas de superfície nunca são encontradas quando os bugbears estão escondidos abaixo de áreas civilizadas, pois representam um grande perigo de expor o covil. Bugbears não hibernam, mas são mais sedentários durante os meses de inverno. Os machos passam o tempo dormindo e evitando as fêmeas, que por sua vez enfrentam os meses mais frios sofrendo com a gravidez.
A caça não é menos importante durante o inverno do que em qualquer outra época, mas as tribos mais bem-sucedidas aprendem a estocar carne salgada para roer durante as semanas de vacas magras. Os bugbears imaturos continuam tão barulhentos e combativos como sempre, mas quando os ventos do inverno uivam, eles podem acabar virando o prato principal da tribo, se a comida acabar. A busca por pilhagem fica no nível mais baixo durante esse período, e os bugbears não se aventuram muito acima da superfície, exceto para caçar. Este é o período onde os aventureiros têm a melhor chance de pegar os bugbears desprevenidos, quando eles parecem se importar menos em defender seu ninho ou permanecer vigilantes. Os filhotes de bugbear nascem na primavera, depois que suas mães sofrem com gestações difíceis durante os meses de outono e inverno. Os machos maduros saem de seu topor e com vigor renovado para caçar carne crua e realizar ataques. As fêmeas, fracas e famintas por amamentar, passam seus dias enchendo suas barrigas e impedindo que os machos mordam a cabeça dos bebês barulhentos. Os viajantes devem evitar os bugbears durante a primavera, pois é o período onde são mais ativos e agressivos. A caça dos bugbears atinge seu pico durante o verão, quando os batedores fazem o possível para trazer bastante carne fresca para as fêmeas salgarem no inverno. A versão bugbear do namoro também ocorre durante esse período, com os machos agressivos perseguindo as fêmeas. As crianças nascidas durante a primavera agora são grandes o suficiente para alcançar uma pequena independência e passam a maior parte do tempo rastejando à procura de restos de comida. A mudança de foco da pilhagem para a comida significa que é improvável que os bugbears sejam encontrados perto de áreas civilizadas, pois sua busca por animais os leva para áreas mais selvagens. Druidas e patrulheiros temem esta época do ano, e muitos contratam aventureiros para zelar pelos limites de seu território e evitar a predação bugbear. Chegando finalmente ao outono, eles continuam sua busca por comida, mas também retomam o desejo de pilhar. Com o inverno se aproximando, os mercadores civilizados tentam fazer o máximo possível de negócios na estrada antes da neve começar a cair, e os bugbears se deliciam atacando caravanas sobrecarregadas e arrastando o saque de volta para seus coveis. Esta é a época do ano em que são mais agressivos com comerciantes, o que faz os varejistas pagarem bem para que aventureiros guiem suas caravanas pelos territórios deles. As fêmeas se empanturram de pedaços gordurosos de carne, acumulando peso para carregá-las durante as gestações de inverno e as primeiras semanas de alimentação de seus filhos. Os machos fazem o possível para manter as fêmeas abastecidas com carne fresca, mas com a maioria dos animais migrando durante o outono, a caça não é tão rica se comparada aos saques. A essa altura, as crianças nascidas na primavera já podem andar e aprendem o suficiente para se manter longe de suas mães famintas e dos caçadores do grupo. A religião bugbear é um assunto informal centrado na adoração violenta dos irmãos Rugak e Grunkel. Bugbears admiram as qualidades de ambos os deuses, e segundo a lenda, os dois são responsáveis pelas qualidades que caracterizam sua espécie e que a separa de seus parentes goblinoides. Rugak é um deus da violência e do combate. Ele é o mais velho dos dois irmãos e um bugbear temível de lendário poder, força e destreza na batalha. Bugbears acreditam que ganharam seu tamanho enorme e força prodigiosa de Rugak, como também herdaram seu senso de bravura e superioridade em combate. Já Grunkel é um deus da furtividade e da surpresa. Ele é astuto e prefere lutas nas sombras. As histórias de Bugbear postulam que Grunkel foi quem os presenteou com a capacidade de se misturar à escuridão e ao ambiente, e que os Bugbears dormem para que possam conceder a Grunkel seu vigor nessas horas de sono, para que o deus permaneça eternamente alerta e acordado, capaz de atacar qualquer perigo. De acordo com as lendas, os dois irmãos lutam lado a lado, e como uma unidade. Eles provaram ser guerreiros superiores a todos que encontraram. Rugak muitas vezes pegava as cabeças daqueles que matava e as exibia em estacas em sua toca, fazendo-os clamar por misericórdia e exaltar seu poder pela eternidade. Grunkel vigiava seu irmão enquanto ele dormia, e enquanto se afastava de seu posto, intimidava as cabeças decepadas a gritar para acordarem seu irmão em caso de perigo. Há muito tempo, Maglubiet,
o principal deus do panteão goblinoide, subjugou os dois irmãos em sua conquista para unir as raças goblinoides. Em vez de matá-los, ele permitiu que os dois continuassem livres como antes, mas com o conhecimento de que estavam finalmente sob o controle dele, e que poderia destruí-los se sentisse vontade. Assim, Bugbears foram unidos com Goblins e Hobgoblins, sob a bandeira de Maglubiad. Quando Bugbears são convocados para participar de uma guerra, eles acreditam que Maglubiad convocou os irmãos para lutar por ele mais uma vez, assim como um rei chamaria seus senhores vassalos. Embora os Bugbears muitas vezes não prestem homenagem abertamente ao seu senhor, eles reconhecem que, ao adorar Rugak e Grunkle, eles também estão mostrando veneração a Maglubiad. Bugbears não são ladrões de renome ou trapaceiros de confiança, mas eles têm um lugar definido na hierarquia subterrânea das cidades sob as quais podem se esconder. Sua constituição resistente e habilidade furtiva permitem que sobrevivam por longos períodos em ambientes inóspitos, o que os torna bandidos ideais. Grupos de Bugbears devastaram rotas comerciais que atravessaram seu território, e nenhum comerciante quer o risco e a despesa de lidar com esse problema. Como Bugbears não têm escrúpulos e estocam muito mais itens do que podem esperar mover ou usar, eles não deixarão uma área rica a menos que sejam expulsos. Ao chegar em uma cidade, eles primeiro se estabelecem em esgotos e túneis, antes de fazer contato com criminosos locais. Astutos e arrogantes, os Bugbears não se importam muito com o que as outras raças pensam ou sentem, mas estão cientes da necessidade de cultivar possíveis aliados quando se escondem sob as cidades. Por sua vez, os criminosos muitas vezes estão dispostos a fornecer conselhos sobre a cidade em troca da grande força fornecida pelos Bugbears. Essa relação funciona bem para ambos os lados, e os Bugbears não vão balançar o barco intencionalmente, a menos que se encontrem em uma posição de superioridade óbvia. Organizações criminosas sábias traem os Bugbears quando a oportunidade se apresenta, antes que os Bugbears possam fazer sua própria tentativa de acabar com suas parcerias. Bugbears simplesmente não são parceiros confiáveis. Em alguns casos raros, quando liderados por clérigos de Grunkle, eles conseguem estabelecer impérios criminosos de longa data dentro das cidades. Esses regimes criminosos são brutais e eficazes, lidando com ameaças de maneira direta e implacável. No final, porém, eles sempre se desintegram, pois uma combinação de ganância e impaciência leva os Bugbears a cometer crimes cada vez mais ousados. De modo geral, esta raça tem pouca paciência ao lidar com estranhos. Eles sentem apenas desprezo por todos que são mais fracos do que eles, e um medo ressentido por aqueles que são mais fortes. Os primeiros são presas em potencial ou ferramentas para explorarem, e raramente os Bugbears se preocupam em esconder seus sentimentos sobre o assunto. Embora sejam furtivos o suficiente para montar uma emboscada, eles tendem a ser diretos em relação a estranhos. Aqueles capazes de apresentar uma demonstração de força aos Bugbears podem convencê-los a formar uma aliança temporária, mas nunca duradoura. Um mercenário Bugbear é melhor quando usado para tarefas extremamente curtas e de natureza muito violenta, e devem ser pagos logo em seguida e deixados por conta própria. Dito isso, a tentativa de aproveitar o poder violento dos Bugbears nunca acaba bem, e os sábios se lembrarão disso. Quando um inimigo que obviamente é capaz de esmagar um grupo inteiro de Bugbears se apresenta, eles não se manterão firmes em um confronto que claramente não podem vencer. Fugir temporariamente do perigo não é considerado covardia entre os Bugbears, mas um meio estratégico de garantir sua sobrevivência. Para eles, somente os tolos se lançam em uma batalha suicida. Bugbears são entusiasmados com a perspectiva de uma boa luta e não fogem da batalha em condições de igualdade. Fisicamente poderosos e inteligentes o suficiente para formular táticas, eles são um inimigo perigoso em qualquer campo de batalha. Em escaramuças, onde a força individual é um fator decisivo, os Bugbears têm uma vantagem distinta sobre os membros da maioria das outras raças. Em grandes batalhas, no entanto, a falta de organização real, ou uma forte compreensão da estratégia militar, os coloca em clara desvantagem para as raças mais disciplinadas e os humanoides mais organizados.
A qualidade de esmagar ossos e cortar carne faz da Estrela da Manhã a arma favorita dos Bugbears em todos os lugares. Esta arma também é o símbolo sagrado do deus Hrugak. As agaias também são populares e os Bugbears costumam arremessá-las em seus inimigos durante uma emboscada. Os jovens começam seu treinamento sendo a retaguarda dos mais experientes, jogando armas de arremesso acima das cabeças dos combatentes da primeira linha, para conter as investidas do inimigo. Bugbears usarão escudos quando estiverem disponíveis, adornando-os com troféus de guerra, como mãos decepadas e dentes amarrados em fios de cobre. Eles tratam esses troféus como lembranças horríveis de batalhas passadas, distintivos de honra que exibem com orgulho para acovardar inimigos e impressionar aliados. Após um grande conflito, Bugbears podem ser encontrados rondando a carnificina para coletar prêmios. Como não têm paciência para aprender habilidades de artesanato, eles adquirem suas armas e armaduras por meio do comércio ou roubo. Isso dá a seus equipamentos uma aparência de retalhos, pois cada Bugbear se equipa com qualquer coisa que consegue erguer dos dedos frios e mortos dos inimigos. Armaduras de couro são usadas com mais frequência, pois podem ser ajustadas para caber na grande massa corporal do Bugbear, sem muito esforço. Os seguidores de Granco fazem uso extensivo de cimitarras, arcos, utilizando flechas com veneno sempre que possível. Como Granco recompensa os fiéis com frascos de veneno potente, os encontros com esses Bugbears podem ser uma surpresa desagradável para muitos aventureiros. As redes muitas vezes são usadas numa emboscada Bugbear, devido à sua facilidade de uso e capacidade de retardar os oponentes que poderiam escapar do abate. Como as redes também ignoram a proteção oferecida por armaduras mais pesadas, eles sempre as trazem quando caçam presas poderosas. Embora caóticos por natureza, são capazes de focar sua habilidade de luta quando dirigidos por um líder. Quando um grupo inicia um combate, o líder avança em direção ao alvo que considera ser o mais forte. O resto de sua tropa seguirá sua liderança e cada um concentrará seus ataques neste alvo. Grupos grandes geralmente têm 2 ou 3 líderes, trabalhando para que nenhum Bugbear seja desperdiçado. Eles atacam rapidamente e com fúria, concentrando sua capacidade de causar dano para eliminar inimigos antes que eles possam reagir. Após a corrida inicial, eles pressionarão seu ataque se estiverem vencendo. Se houver alguma dúvida sobre a direção que a batalha está tomando, o líder convocará uma retirada e todos se afastarão, voltando para um ponto de encontro pré-estabelecido. Seu caminho de retirada é muitas vezes cravejado de armadilhas preparadas com antecedência. Se eles não forem perseguidos, os Bugbears se reagruparão e partirão atrás de seus inimigos novamente, na esperança de pegá-los de surpresa com outra investida. O ciclo é repetido até que os Bugbears sejam reduzidos a 1/4 de seu número original ou seus inimigos estejam mortos. Um Bugbear derrotado sempre procura ajuda, organizando um grupo de guerra maior para se vingar da ousadia dos aventureiros. Se por um lado a investida Bugbear é uma tática comum usada em muitas situações, as emboscadas são cuidadosamente coordenadas e dependem de preparação e planejamento. As emboscadas são frequentemente usadas ao longo de rotas comerciais terrestres e na defesa de seus coveis. Nenhuma comunidade negligenciará as defesas de seu próprio covil, elaborando esquemas para prender e emboscar invasores. Ao lançar um ataque contra viajantes, os Bugbears vão construir armadilhas toscas para cavalos tropeçarem e grandes armadilhas de rede para enredar todos que estiverem a pé. Uma vez que uma armadilha foi acionada, os Bugbears seguem com uma saraivada de armas de ataque à distância e em seguida com a investida padrão. Os que não forem mortos na investida inicial serão empurrados para as armadilhas adicionais, sendo o fosso com espinhos uma das mais comuns. A floresta ao redor de uma emboscada está repleta de armadilhas toscas, mas eficazes, preparadas com antecedência. Bugbears marcam essas armadilhas com sprays de urina, para evitar tropeçar nos próprios dispositivos. Uma emboscada é projetada para causar dano incapacitante nos segundos iniciais do combate e aumentar as probabilidades de sucesso. Após as primeiras rodadas da emboscada, os Bugbears reverterão para a investida, usando ondas alternadas de ataque e recuo para desgastar seus inimigos. A melhor defesa contra uma emboscada Bugbear é a vigilância.
Viajantes que usam batedores treinados para observar ataques surpresa dão a si mesmos pelo menos uma chance de lutar contra os bugbears, enquanto aqueles que economizam em tal proteção muitas vezes se veem derrotados antes de terem qualquer chance de reagir. Bugbears evitam a guerra aberta porque geralmente não têm infantaria e habilidades organizacionais suficientes para manter um grande exército unido. Apenas os clérigos de Rugak têm força de vontade para reunir um verdadeiro exército. O clérigo procura os covis vizinhos para convencê-los a se juntarem visando um empreendimento comum. O clérigo enfatizará o quão importante sua busca é para Rugak, e embora os bugbears não sejam as criaturas mais reverentes, eles são supersticiosos a ponto de não correr o risco de ofender seus deuses. Essa maneira de montar um exército pode ser notável, mas dá muito trabalho, o que desmotiva os bugbears a começarem guerras. Eles adoram saques e pancadaria, mas guerras de grandes proporções não são estimadas entre eles. À medida que viajam para reunir membros, eles também devem ter cuidado para não atacar seus inimigos muito cedo. Batedores especializados geralmente viajam à frente e ao redor do exército, agindo como um sistema de alerta precoce. Se uma força organizada atacar um crescente exército de bugbears, antes que eles estejam confiantes em seus números, eles quase sempre se dispersam, preferindo voltar para suas casas ao invés de enfrentar uma batalha arriscada. Por outro lado, uma vez que algumas centenas deles tenham sido reunidos, o inferno está à solta. Qualquer que seja o objetivo dos bugbears, o líder clérigo se empenha em realizá-lo com fervor. Aldeias queimam em seu rastro, e florestas inteiras são incendiadas. Os rios são envenenados, e os campos arrasados até a terra nua. Para onde os bugbears vão, o medo segue seus passos. O terrorismo é uma atividade favorita deles em momentos de guerra e frequentemente realizam atrocidades apenas para aterrorizar seus inimigos. Em geral, os exércitos bugbear se formarão lentamente, atacarão uma vez com força total e depois desaparecerão. A conquista não é algo que a maioria deles é capaz de gerenciar, e nenhum bugbear teria paciência para dominar uma grande área, mesmo que pudesse assumir o controle dela. Hordas de bugbear são invasores, nunca uma força de ocupação empenhada em construir o império.